Além de tudo isso, você falou de algumas declarações do Carille. Para mim, a mais absurda é quando questionado sobre o Miguel. Isso é demais. Isso antes dele colocar o Miguel para jogar, tá? Antes dele colocar o Miguel na ponta esquerda. Ele é questionado numa coletiva e ele fala, olha, o Miguel jogou comigo centralizado, não respondeu bem, coloquei ele nos jogos, também. Ele não jogou bem, o que é mentira, porque teve um jogo que eu acho que foi contra o Novo Horizontino, ou contra o Mirassol. Acho que ele entrou contra o Vila Nova. Ele faz 2 jogadas, deixa o Pedrinho e o William Bigode na cara do gol. Era só empurrar pro gol, e os dois, pela qualidade técnica em falta da atualidade, o Bigode pela idade, o Pedrinho por ser o Pedrinho, não fazem o gol, e os caras culpam o Miguel. Ou seja, ele jogou 15 minutos, pifou 2 caras na cara do gol, nunca mais foi colocado. E vem na coletiva dizer que testava o Miguel pelo meio nos treinamentos e que o Miguel não deu uma boa resposta e que reconhecia que não tinha dado uma boa resposta. E aí ele complementa. Na seleção eu vejo o Miguel jogando aberto pela direita, o que pra mim é uma novidade. Mentira também. Aí assim, ou é mentira, ou é um desconhecimento da carreira, que é, não sei se, o que é mais grave, se é você mentir ou é você não... É mentira, por quê? Porque o Carille esteve presente na Copa São Paulo. Ele tava no estádio. Ele viu o Miguel jogando no meio e viu o Miguel jogando do lado direito, no estádio. Ele tava no jogo da Copa São Paulo. Como é que ele não sabe? Eu lembro. Na última Copa São Paulo, o Carille estava presente, ele deu entrevista antes do jogo. Tô aqui pra acompanhar, pra ver os meninos que podem subir, potencial. Ele subiu o Souza e Sherman por causa disso. O Jair não subiu por causa disso, porque o Jair tava contundido ainda, ele não joga a Copa São Paulo. Então, peraí, então a sua... Eu não tô falando achismo, não, eu tô afirmando. A sua tese é que o cara ele está sabotando o Santos. Ele está sabotando. E aí, cara, ó, o Miguel, ele entrou na ponta esquerda lá e aquela coisa toda que aí ele entra também, na ponta esquerda. Mas eu vou dizer por onde que ele mentiu, a primeira vez que ele mentiu. Numa entrevista que ele deu para o Fábio Sormani. Ele participou do canal Fábio Sormani. Aquela entrevista que deu todo o chabu da ida pro Corinthians dele que ele deu. E aí ele fala ali. E aí o Sormani pergunta de reforços pra ele. Falou, pô, cara, você pediu alguns jogadores e tal, não sei o quê. Por que você não pediu nenhum meia? E ele falou assim, é aí que vem o pedido do Santista. Nesse segundo turno, o Miguel e o Bernardo vão jogar. É o pedido do Santista, então eles vão ter minutos. O Bernardo, infelizmente, se machuca 2 vezes. Tá inclusive machucado agora, que é muito bom, muito bom. Bernardo Paia. E o Miguel não recebe os minutos, tá recebendo um pouquinho. E cara, e a gente como torcedor, a gente não ficou cobrando o Miguel de titular. Hoje eu acho que ele tinha que ser titular desesperadamente. Mesmo com relação ao Otero e tal, como meia. Mas assim, na posição do Juliano não. Então por isso que não deu certo. Ponta direita não, onde ele joga na seleção. Meia. Meia cerebral. Ou no lado direito, como ele joga na seleção. Eu coloquei ele no lado direito. O gol dele de ontem é só um grito de falar, cara, não é possível que esse cara não consiga jogar contra o Novo Horizontino na Série B, mas consiga jogar contra a Colômbia, que deu um pau no Brasil na Copa América. Não é possível, é inaceitável. Ele tem mais gols nas eliminatórias que o Vinícius Júnior. Ele tem mais gol que o Vinícius Júnior na seleção. Acho que não. 3, né? Nas eliminatórias, eu acho que o Miguel tem 4 gols como profissional, todos eles marcados pela seleção boliviana, e o Vinícius Júnior tem 4 gols pela seleção brasileira. Tem 5. Mas, cara, é o que a gente tá falando de nível de jogador. Eu vi uma reportagem que o cara era capa de todos os jornais na Bolívia. Mas ele é tratado como uma joia desde os 14 anos. Não é só isso, gente. Vamos tratar... E eu não tô nem falando, olha, o Miguel vai ser um craque absoluto, não. Mas assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu vi, e já pegaram muito no meu pé, falei, cara, gente, eu vejo, cara, o Miguel é diferente. Ele tem alguma coisa diferente. Pode ser que ele seja diferente, e tem cara que é diferente que não vira na carreira. Vira o Alan Patrick, assim. Tem cara, tipo, o jogador do Inter, sucesso. Bom jogador, mas jogou no Shakhtar. Não tô falando assim, tô querendo dizer... Mas assim, não vai ser um craque geracional. Assim, bolha, né? Mas tem vários jogadores na carreira que são tipo Felipe, maestro. Craque. Monstruoso. Ele não foi um craque geracional. Não. Mas você sabia, você olhava, o jeito que ele dominava a bola, você fala, esse cara é diferente. Jogou no Palmeiras. Pedrinho. Mal. Sim, Pedrinho.
Esse cara é diferente. Esse cara tem alguma coisa. Você sabe, o Valdívia. Sim, porra. Nossa. É um craque geracional? Não, mas... Era craque. Você sabia. Quando ele pegava a bola, você falava, Craque. eu espero alguma coisa Vai desse fazer algo cara. diferente. O Miguel é exatamente esse tipo de jogador. Não sei se ele vai ser um craque. Cara, e esse cara, se tivesse outro técnico no Santos, o Santos já subiu moleques piores do que o Miguel. Com outro técnico que colocava a base Sim. pra jogar. E aí que eu falo, eu falei, a gente vivia com o Thailson, Vitor Andrade. Rodrigo Tio. Quando o Thailson fez aquele gol em cima do Tio era da Vasco... base. Não? Não, Não, o Tio veio do Fluminense. Fluminense. Ah, O Thailson fez aquele gol em cima do Vasco, foi o único que ele fez pelo O Santos. único, jogou 2 Meu! anos no Santos pra fazer esse gol. Cara, com o São Paulo, ele falou, não é possível que esse cara é reserva. E ele foi. E jogou uns jogos bem, né? Depois aí ele virou o Thailson. Né? Mas assim, já teve uma Geilson. insistência. Não, Não, o já cara da base? Geilson foi o exterminador de gambás. Eu confundi, então. O Geilson é da base, o Neilton, vários. O Vitor Andrade. Pô, o Muricy bancou o Vitor Andrade, 20 jogos, com 16 anos. Felipe Anderson era da base? Da base. Era, né? Era Sleep Anderson no Santos. Mas aí eu acho que o Muricy queimou ele, tá? Mas enfim. Ele é um bom jogador. Ele é bom, muito bom jogador. Mas eu digo assim, você vê quando o cara pega a bola que ele tem alguma coisa diferente. O Miguel é esse tipo de jogador, o Bernardo é esse tipo de jogador, o Matheus Xavier é esse tipo de jogador. E eu não tô falando que eles vão ser craques. Da mesma coisa que você via no Estevão. Quando o Estevão domina a bola, você vê, Esquece. né, que ele tem alguma coisa. Quando o Hendrick domina a bola, você vê que ele tem alguma coisa. É diferente, tem cara que é assim. E nem necessariamente eles vão ser craques geracionais. Esse é o meu ponto. E aí você vê o jogador... Cara, assim, o La Quintana chegou no Santos. No primeiro jogo, ele foi titular. E o La Quintana não tava há meses sem jogar Era no Bragantino. Entendeu? É opção por isso do que eu falo que é Bragantino. boicote. É. Porque não é possível que o cara tava vendo o La Quintana jogar no Red Bull Bragantino, cara. E ele não vê o Miguel. E como que o que me indigna, eu falo O que mais me indigna é a diretoria. Então, Ser falo isso pro permissiva desse Rodolfo jeito. nos 4 grandes. Como que os caras contratam? Por que abrem a perna pro que o técnico... É o Carille que pede ou o Santos que indica? Como é que é? Você tem informação? E assim, por mais que contrate jogadores, cara, e por isso que eu falei pro Rodolfo antes, falei assim, se eu fosse diretor do Santos, eu ia ser o ditador, cara. Eu ia mexer no estatuto, mano. Eu falo assim, meu time tem obrigação, por ser o time que é, e a gente, assim, Pela história, eu sou né? muito assim. O Corinthians tem que reconhecer o que é, o Palmeiras tem que reconhecer o que é, o São Paulo tem que reconhecer o que é, o Santos tem que reconhecer o que é, e assim que é. Eu acho que nessa parte, o santista é muito parecido com o flamenguista, de exigência de postura de jogo, né, e de Não, formar por isso é jogador, difícil, né? Fluminense e tal. Formar jogador, e isso faz parte da filosofia histórica do clube. O maior jogador da história do clube, aliás, os 3 maiores geracionais da história do clube foram formados dentro do Santos. É obrigação do Santos se portar como a história deles se portou. O Santos não pode abrir mão, e eu não tô falando de contratar grandes jogadores, mas o Santos não pode abrir mão de olhar torneios de times menores, porque jogadores importantes da história do Santos foram formados ali. O Zito veio do Taubaté, mano. Então, assim, não que tem que contratar jogadores do Taubaté, mas assim, de ficar sempre de olho, de ter sempre olheiros e scout nesse tipo de clube, sempre, pra respeitar a própria história, pra respeitar a própria identidade. E, principalmente, na formação de jogadores. Quando você abre mão disso, não é o Santos, cara. E a torcida pede, a torcida clama pelo Miguel. Ele pode não se dar bom, mas no mínimo... E eu falei isso com o Vladimir Matos, candidato a presidente do Santos. No mínimo, o Santos, sub-20, ser uma alternativa de negócio. Por que acontece? Os caras vão lá, faz o sub-20 todo, sobe, profissional, não são utilizados, são escanteados e saem de graça depois. O sub-20 ele tem que ser um balcão de negócios também. Sim. Que é o que o Palmeiras faz. Perfeitamente. Porque às vezes você vai... Pô, esse cara talvez no profissional não vai girar, mas a gente pode conseguir uma alternativa no mercado emergente. Vou vender ele pro futebol leste europeu, né? Vou vender ele pro futebol da Ásia, pro mercado do Catar, pro Japão, pra MLS, talvez pro Mas México. assim, ô Edu... Eu tô sendo utópico. Não, mas assim, né, calma lá. Não, você tá exigindo que qualquer clube profissional o brasileiro Palmeiras vende o Luiz Guilherme, Não, eu sei. mas assim, Palmeiras vende o Luiz Guilherme, porque no time titular, multicampeão do Palmeiras, o Luiz Guilherme ia ter que pedalar muito Não, pra eu jogar entendo, e vem a proposta. Eu sei. No caso do Santos, a gente tem, por exemplo, se eu te perguntar aqui, você prefere uma linha de 4 ofensivas? Vamos pensar no Wendel ali como centroavante, mas aqui, pela esquerda, o Matheus Xavier, pelo meio, o Miguelito e pela direita, o Bom Tempo. Você prefere isso ou você prefere o Wendel ali, Otero, Juliano e Guilherme? Eu mesclaria, mas eu entendi. Tudo bem, mas se você tivesse que escolher entre a sim. primeira e a segunda A formação, primeira. seria a primeira. Ou seja,
Os jogadores do Santos, não é que não estão indo para balcão de negócio, eles sequer estão entrando no time. Que eles deveriam entrar. Eles têm que entrar, que eles são melhores que os jogadores que lá estão. Sim, sim. Não, eu só tô dizendo assim, foi uma conversa que eu tive com o Vladimir, né, que ele fala sobre isso. Eu falei assim, e isso você detecta na base, esse tipo de coisa. E às vezes você não acerta, às vezes o cara vira um grande jogador, tipo o Claudinho. Que em base Começou é um no jogador Santos, comum, começou no Santos, foi pro Corinthians, Ponte Preta e estoura no Bragantino. Mas assim, você pode às vezes perder um talento. Tipo o Hugo agora no Corinthians, né? Que o Flamengo tá desesperado. Lembra do Caio, que virou lateral esquerdo lá no Mônaco agora? Caio Henrique. Caio Henrique. Ele era camisa 10 da base do Santos. Virou lateral esquerdo? E foi embora pro Atlético de Madrid. Já tá até na seleção. Virou lateral esquerdo no Paraná Clube, quando jogou a Série A. E quem transformou ele lateral foi o Diniz. No Paraná. Então, entendeu? Então, assim, são coisas que você precisa fazer num trabalho. Mas, assim, obviamente que eu tô juntando as histórias, mas no momento o Santos tem que usar esses jogadores, cara. Até pra virar negócio depois. Você não pode abrir mão desse tipo de coisa, porque o que tá acontecendo? O Santos tá onerando o próprio clube, trazendo jogadores de fora que você não necessariamente precisasse contratar, Patrick. E eu vou dar o exemplo do Patrick, do La Quintana e tal, e nada contra os caras, mas assim, você não precisava ter esses caras no elenco, inflando mais a folha salarial, sendo que você tem esses caras ali. Você tem caras melhores que eles ali, que vão te entregar mais resultado em mais minutagem, sem necessariamente onerar a sua folha. Tipo, eu falo assim, o Rian, beleza, eu traria o Pituca e o Schmidt. Inclusive, eu acho o Schmidt um acerto do Carille. Eu traria os dois, né? Você acha que o Pituca e o Schmidt coexistem juntos? Acho, mas eu preferia o Pituca de 5. Então, porque o Pituca, o grande momento dele no Santos é com o São Paulo jogando de 5, meu. Sim. E o Schmidt é um 5. Sim. Mas dá pra coexistir, eu acho que você pode ter alternativas de jogo. Mas você tem que ter o quê? Alternativas de jogo. Em que em algum momento eles joguem juntos, em outro não, joga um só. Porque o Rian é o segundo volante. O Ian é um 8. Esse é o 8, que pisa na área, que alimenta surpresa. Pô, o Ian foi artilheiro da Copa São Paulo sendo volante, velho. É inacreditável. O cara não Ele não jogou o jogo da eliminação. Ele tava em suspenso. O cara não jogou 5 minutos da Série B, cara. Cara, mas o que... Ele jogou o jogo contra o Ceará porque precisava. E tava se ferrando Por quê? Porque foi expulso o Rodrigo Ferreira. E aí ele põe. Entendeu? Aí ele põe. Esse tipo de coisa que me incomoda, cara. Isso que me desgasta num nível... Cara, eu fico desgastado fisicamente, cara. Minha mulher fala, calma, amor. A impressão que dá, cara, que tem um inimigo. É raiva pura. É que tem um inimigo que tá fazendo as coisas de maneira Eu não lembro de verdade de um técnico no futebol brasileiro que tivesse feito esse tipo de coisa. Porque, invariavelmente, os técnicos dão chances. Sim. Mas eu não lembro um cara que tenha feito isso. É boicote.